E aí, higienizador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo, ele tem a missão de ser um vídeo 2 em 1. Ele tem a missão de mostrar para você que não sabe como montar o seu kit de impermeabilização no pulverizador Guarani, tá? E também para você que já tem o kit de impermeabilização, mas não sabe como fazer a devida manutenção. Então aqui, no meu caso, como eu já tenho o kit instalado aqui no meu pulverizador, eu preciso fazer a manutenção, então eu decidi trazer esse conteúdo, onde eu vou desmontar o equipamento, deixar ele zerado, para atender a você que está comprando agora o pulverizador e quer instalar o seu kit. Você vai ver esse processo, então vai ajudar você, ou a você, como eu disse, que já tem, você vai ver como eu faço a desmontagem e a manutenção aqui do meu equipamento. Antes de mais nada, eu já deixo avisado que esse não vai ser um vídeo muito rápido, afinal de contas a gente vai ter que mostrar aqui no detalhe para você não ter nenhum tipo de problema quando você for montar o seu equipamento novamente. E aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde essa oportunidade, se inscreva, ative as notificações, porque eu trago conteúdos assim como esse que ajudam a sua operação a ser cada vez melhor. Então, sendo assim, vamos começar. Aqui na minha mesa eu tenho 3 peças que eu vou substituir no meu pulverizador. Éder, qual é a peça que eu devo substituir no meu pulverizador? Depende muito do que está acontecendo aí na sua operação. Então, por exemplo, o meu pulverizador ele não está apresentando vazamento, mas aqui a bomba de pressurização já está apresentando ali uma certa resistência na pressurização interna, ou seja, eu tenho que pulverizar muitas vezes, bombear muitas vezes para poder ele chegar na pressão que eu quero. Então, por isso, eu vou substituir essa bucha aqui que você verá. É a peça principal que eu tenho que substituir. Outra coisa é o gotejamento que está acontecendo aqui na haste. Essa pecinha aqui. E se você tem dúvida de qual peça eu tenho que comprar, como comprar a peça que eu estou precisando, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link com um PDF que mostra, ilustrando para você todas as vedações que você pode adquirir para cada parte. Então tá bem explicado, estou deixando até aqui na tela para você ver. Então ele mostra esse pulverizador completamente desmontado e cada peça numerada. Inclusive eu vou deixar aqui abaixo o link do vendedor que normalmente eu compro os kits que eu preciso de reparo. O interessante desse vendedor é que ele faz de acordo com a sua necessidade. Então você viu ali no PDF, poxa, preciso de determinada vedação aqui na ponta ou aqui embaixo, enfim, qualquer que seja. Você vai pedir ao vendedor para montar um kit com os itens que você precisa, para você montar só aquilo que de fato você precisa, tá? Para voltar a utilizar o seu pulverizador no estado de 100%. Então aqui, essas 3 peças, eu tenho aqui também um lubrificante, não necessariamente você vai precisar dele, tá? Eu só uso em uma etapa, você vai ver. Uma chave 18, tá? Uma chave 16, um alicate, microfibra, fita teflon e vaselina sólida. Basicamente é isso que a gente vai precisar para poder fazer a nossa manutenção. Então, vou mudar o ângulo da câmera para você ter o ângulo aqui da minha bancada e a gente vai realizar a manutenção necessária. Então, ó, aqui o nosso pulverizador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar cada parte aqui da nossa peça, completa, para a gente trabalhar individualmente em cada uma, mas você vê o pulverizador sem as peças que tem conectada nele. Então, a primeira é a tampa de vedação. É aqui que você vai colocar o produto. Então essa borrachinha aqui, se a sua não tiver legal, se estiver vazando por aqui, você vai pedir essa peça aqui também. No caso a minha tá boa. Para você tirar, deixa eu iluminar aqui dentro para você ver. Para você tirar aqui a bomba de pressurização, olha lá, essa daqui, o que você vai fazer é o seguinte, você vai segurar por dentro essa peça aqui e você vai girar no sentido anti-horário. Ó, a haste até aqui embaixo, você vai girar no sentido anti-horário, desrosqueando, ó. É bem tranquilo de tirar. Então, ó, soltou aqui, beleza? É bem tranquilo, ó. Puxei. Tirei. Então aqui, eu não vou mostrar essa peça aqui por enquanto para desmontar o restante. Então eu vou colocar só ela aqui no lugar e vou colocar ela aqui do lado para a gente trabalhar o restante. Aqui, que é o nosso manômetro com a nossa válvula de escape. Aqui na válvula de escape é onde a pressão, você abrindo, a pressão vaza, e você tira toda a pressão que tem aqui dentro do pulverizador.
Nesse caso, quando você compra ela sem o kit de impermeabilização, não vem com o manômetro, tá? Essa peça daqui de plástico, ela é vedada aqui, só tem a válvula de escape, ok? Então nesse caso nós vamos tirar aqui da mesma forma que seria se fosse sem o manômetro. Como que a gente vai fazer para tirar aqui? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar uma chave 18 para poder tirar, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Como aqui eu só tô com uma chave 18 para demonstração desse vídeo, eu vou utilizar a chave 18 aqui embaixo e vou segurar aqui em cima com o alicate, beleza? Então não tem mistério, eu vou segurar aqui o parafuso. Parafuso que não é parafuso, né? Mas vamos lá. E você vai soltar. Deixa eu mostrar aqui no vídeo para você. Ali. Você simplesmente vai desrosquear essa porca aqui. Eu tô avançando um pouco o vídeo, dando uns cortes para poder não ficar mais longo do que ele normalmente já vai ficar, tá? Então essas partes, por exemplo, de desrosquear e tudo mais, eu tô dando uma pequena avançada. Então você vai desrosquear e você vai ter o cuidado de manter a mão aqui aberta para você tirar a porca e uma arruela que vai vir junto aqui. Ó. Beleza? Então essa parte aqui, ó, essa arruela entra aqui e esse parafuso aqui. Beleza? Então aqui está o nosso manômetro e válvula de escape. Também vou deixar ali ao lado. Aqui está a nossa haste pescadora. É essa haste que vai pescar o produto lá no fundo do pulverizador. Repara que ela está colada aqui na parede, tá? Então essa barriga dela ali, ó, colada na parede do pulverizador. O que eu vou fazer para soltar? Eu vou desrosquear esta porca aqui, tá? Então ela vai soltar dessa peça aqui, beleza? Então vou fazer isso agora. Chave aqui é a número 18 também. Olha lá, ó, desrosqueei, beleza? Agora o que você vai fazer? Você vai simplesmente sacudir ela ali para soltar, né? Você vai fazer um movimento para poder ela soltar, porque essa peça que ela vai ali dentro, e mesmo que você tenha tirado essa porca aqui, ela fica grudada, tá? Então tirei aqui, beleza? Mas eu vou tirar essa haste e eu vou deixar ela conectada também. Aqui tem outro parafuso. Outro parafuso não, outra porca, olha ali dentro ali. Olha lá. Mesma coisa, vou desrosquear utilizando a chave 18. Então, ó, saiu aqui, mesma coisa, ó, já vou colocar aqui para não perder. Ó, coloquei aqui. Normalmente eu não tiraria essas peças aqui, só tô tirando para poder te mostrar a você que está comprando um pulverizador e não tem kit de impermeabilização como você vai fazer a montagem, beleza? Então, vou colocar aqui as partes ao lado e falar do galão furo. Então aqui nós temos o material sem nada. Tem aqui o furo da bomba de pressurização, aqui da haste onde pesca o produto e da mangueira, e aqui do manômetro e válvula de escape, beleza? E aqui o bocal onde você coloca o produto. Então estamos aqui com o nosso pulverizador. Eu vou tirar agora ele da bancada, porque nós vamos primeiro trabalhar com a bomba de pressurização. Bom, então estamos aqui com a nossa bomba de pressurização. Essa, inclusive, é a peça onde normalmente você vai ter maiores problemas, tá? Então, principalmente nessa vedação aqui, ó. Aqui, ó, nós temos um O-ring, que esse meu ainda tá bom. Eu tenho reparo dele, mas ainda não preciso usar, beleza? Então ele vai aqui. Se tiver vazando, inclusive depois de um tempo, isso aqui chega ao ponto de esfarelar em alguns casos. Então você tem que substituir. Nesse caso não vou substituir, mas vou deixar ele aqui de lado. Vou passar uma vaselina nele antes da gente colocar. Mas tá aqui. Então a gente vai fazer uma manutenção nele por completo.
Outra coisa que a gente tem aqui que causa bastante problema é esse pratinho aqui, essa bucha, que parece um pratinho, que é justamente o que faz o atrito aqui dentro dessa câmara cilíndrica, tá? Se você observar aqui, nós não temos mais o relevo que faz com que tenha esse atrito. Eu vou mostrar na peça nova para você ver. Ela tá lisa, quando na verdade ela deveria ser assim. Então aí dá para perceber no vídeo. Olha lá, dá para perceber, tá vendo? E aqui já não tem mais. Então você precisa fazer muito mais pressão para você encher ali a pressão dentro do pulverizador. Você precisa bombear muito mais vezes do que com essa peça nova aqui. Para substituir essa peça é muito simples, tá? Então vamos fazer essa substituição. Como aqui eu não tô com essa chavinha pequena, eu vou usar o alicate. O alicate é coringa. Você vai tirar essa porca aqui, ó, pequenininha. Não tem mistério. Então, muita atenção aqui no seguinte. Quando você tirar, deixa eu virar assim para ficar mais fácil. Quando você tirar, você vai observar que tem esse pratinho aqui, ó, com esse amassado, né? Esse detalhe amassadinho aqui, com a cavidade virada para cima, beleza? Então, tirei ele aqui. Aqui nós temos essa espécie de pratinho, onde você coloca ele desta forma aqui, tá? Não ao contrário. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar essas peças. Essa daqui não, essa aqui eu vou substituir, vou mostrar a você. Mas antes, eu vou te mostrar uma outra coisa que a gente vai substituir aqui, beleza? Aqui embaixo, deixa eu mostrar com a lanterna. Você vai perceber que tem uma espécie de triângulo aqui. Esse triângulo eu também vou substituir, tá? Esse triângulo, você pode pegar aí uma chavinha de fenda, você vai colocar em uma das pernas dele e simplesmente vai puxar ele para cima. Ele vai soltar. Aqui. Soltou esse triângulo, eu vou substituir ele. Eu tenho ele novo aqui, ó. Então esse daqui é o novo. Esse daqui é o velho. Não vou usar. Então aqui essa mola você vai guardar com muito cuidado. Não perca. Se perder é só acessar o link do Mercado Livre e pedir ao vendedor. E nós temos aqui esta peça aqui. Essa bucha, a minha tá boa porque ela tá nova. Mas, em alguns casos, ela pode também já estar esfarelando. E aí, nesse caso, você tem que pedir substituição dela também. Eu só tirei para te mostrar. Então aqui eu já vou voltar ela para cá. Vou voltar a mola. Aqui não cabe limpeza porque tá limpo. Eu vou colocar agora o triângulo novo. Como que você vai colocar? Esse triângulo tem uma cavidadezinha aqui dentro. Não vai dar para ver aqui. Mas ali por dentro tem uma cavidade que ele encaixa. A melhor forma de você encaixar esse triângulo é você, no meio, certinho aqui, você fazer pressão para que ele encaixe os 3 pontos de uma única vez, tá? Então esse é o desafio, porque é uma peça bem rígida, tá? Então vamos lá. Ó, aqui já não foi, ó. Mas consegui. Então tá lá. Tá no local. Então aqui essa manutenção já está feita. O que eu vou fazer agora? Antes de montar o pulverizador, eu vou fazer a limpeza, e eu gosto de fazer a limpeza com o desengripante. Foi onde eu falei para você que não necessariamente você precisa disso, pode ser de repente com um paninho úmido, mas eu gosto de umedecer ele com o desengripante. Ó. Joguei aqui. Vou fazer uma limpeza. Não é para deixar novo. Eu faço uma limpezinha básica. Então, ó, isso faz uma diferença bem legal aqui no nosso equipamento, tá? Aqui no O-ring de vedação, eu vou utilizar a vaselina sólida. Vou pegar um pouquinho de nada, tá vendo aqui? Até peguei demais. E eu vou passar aqui nesse O-ring, só para lubrificar ele,
para aumentar a vida útil dele. Tá? Então, feito isso, eu volto ele para cá. Aliás, eu vou voltar ele para cá daqui a pouco. Deixa eu organizar essa bagunça que ficou aqui na minha mesa. Então, deixa eu guardar isso aqui. Senão fica muita coisa aqui, fica ruim a compreensão. Para quem não está acostumado com isso, é muita informação. Então aqui, temos aqui as nossas peças devidamente limpas. E agora eu vou fazer uma limpeza nesse cilindro aqui, tá? Então lá dentro do cilindro, aqui dentro, ele vai acumulando resíduo e eu gosto de limpar justamente com a microfibra. O que você pode fazer? Você pode com a própria haste, tá? Eu vou até umedecer um pouco mais aqui. Você pode com a própria haste colocar ela lá dentro. Ó. O meu não está muito sujo porque eu já tinha feito a limpeza dele recentemente, tá? Dessa peça aqui. Mas basicamente eu tiro ali qualquer resíduo. E agora nós vamos começar a montagem da nossa peça, tá? Então a primeira peça que a gente vai colocar é essa daqui, que é o pratinho. Depois a bucha nova. Depois essa outra peça aqui com amassadinho, né? A cavidade virada para cima. E a porca, né? Vamos colocar ela aqui. Feito isso, vou dar aperto. Beleza. Antes de colocar ela aqui no local, você tem que lembrar do O-ring. Só que eu não vou colocar ela agora, porque no pulverizador você coloca essa peça por dentro e essa peça vai depois. O que eu vou fazer aqui para já montar essa peça e não precisar mais fazer nenhuma manutenção nela? Eu vou pegar de novo a vaselina. Vou passar aqui. Tá, passei aqui. Vou passar um pouco aqui também. E aqui, ó, na entrada. Que aí a própria bucha já vai empurrar o restante lá para dentro do cilindro. Então, em relação à nossa bomba de pressurização, essa é a manutenção que a gente precisa fazer, beleza? Então eu vou colocar ela ali para o lado para a gente falar agora das outras peças. Essa peça daqui, caso você esteja passando com algum tipo de problema com vazamento, o que você pode fazer é simplesmente desrosquear. Essa daqui é uma chave 16 e essa daqui você desrosqueia na mão mesmo, tá? Você vai desrosquear e você vai colocar uma fita Teflon. A minha tá sem, não tem vazamento, mas já que eu tô fazendo aqui um vídeo de demonstração, eu vou colocar um pouquinho de Teflon aqui, já até para prevenir. Como eu falei, essa peça do meu pulverizador não tem nada para ser substituído. Então nesse caso eu não vou abrir, até porque eu não tenho bucha para fazer a substituição. Quando a gente tira, né, o ideal é a gente substituir. Então aqui, ó, Teflon sem mistério. Então aqui no lugar, aqui, chave número 16, aqui já tá com Teflon, ali, ó, dá pra ver? Então eu nem vou tirar, beleza? O time tá ganhando, não se mexe. Mas basicamente é isso, é a mesma coisa daqui, tá? Então aqui eu só vou limpar, vou aproveitar e limpar a bancada e volto com a próxima peça. Bom, agora nós vamos falar aqui da nossa haste, beleza? Essa peça daqui eu coloquei ela junto para não perder, né? Para poder a gente ter aqui ela conectada, mas eu vou tirar porque aqui a gente não vai fazer manutenção nenhuma. A única coisa que eu vou fazer aqui é uma limpeza. Então aqui eu simplesmente pego um paninho úmido e limpo, tá? Então eu vou tirar ela aqui da frente nesse momento. Quando você compra o seu pulverizador, ele não vem com essa mangueira sanfonada, ele vem com uma mangueira rígida. Porém, quando você compra esse material, ele geralmente já vem com essa peça aqui, tá? Se ele não vier, você vai ter um trabalho um pouco maior
porque você vai ter que encaixar a mangueira aqui, ó. E ela entra com pressão. Então a mangueira, se ela vier solta, você vai encaixar ela aqui, você vai fazer a substituição e você depois vai colocar no lugar. O problema é que ela, como eu falei, entra com pressão ali. E ela é um material rígido. Então, caso a sua não venha já com essa peça inteira, você vai ter um pouco de trabalho, mas nada demais também. Então aqui nós não vamos fazer nenhuma manutenção também, não tem nenhum tipo de problema. Mas aqui eu preciso fazer a manutenção. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, é desrosquear essa peça daqui, beleza? Então, ó. Eu tô pulando um pouco as partes porque senão fica muito longo o vídeo. Então aqui também não tenho nenhum tipo de problema com vazamento. Então eu vou tirar da bancada para a gente trabalhar só aqui com essa haste. Essa haste ela apresenta normalmente também bastante problema, assim como a bomba de pressurização, essa peça aqui também, tá? Então vamos por parte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois eu vou falar dessa ponteira aqui, que é uma manutenção que você tem que fazer periodicamente, mas vamos começar por aqui. Eu vou soltar ela aqui, ó. A peça que eu vou precisar substituir tá aqui. Antes de mostrar aqui dentro, esse é o mecanismo onde você entra o produto por aqui, fica armazenado aqui e tudo que você aperta esse gatilho, esse pistão vem para trás, dando vazão ao líquido que vai para cá. O que faz o líquido ficar vedado quando esse pistão tá para frente é essa bucha aqui, tá? Que a gente vai substituir. Essa bucha aqui, se você for observar, ela já está bem gasta. Vamos pegar a bucha nova aqui para a gente ver. Ó, olha a comparação das duas. Então isso ajuda a você não ter gotejamento no seu equipamento, tá? Vazamento por aqui. Então aqui eu vou tirar. Você vai puxar isso aqui com um alicate. Não é difícil assim não, porque eu estou numa posição ruim para poder não atrapalhar a gravação. Pronto, foi. E agora eu vou colocar essa aqui no lugar. Como ela entra na pressão, o que você pode fazer é virar ela de ponta cabeça e fazer pressão com o próprio peso, tá? Das suas mãos. Então aqui ela já encaixou. Então aqui tá feito. Substituição da peça aqui com sucesso. Essa peça aqui geralmente não vem com teflon. Recomendo também que você coloque. Não tem vazamento aqui, tá? Não tem necessidade de eu colocar. Outro lugar que você vai fazer manutenção é aqui. Você vai colocar teflon aqui e você vai limpar essa bucha, tá? Bucha não, né? Filtro. Você vai fazer a limpeza desse filtro aqui, tá? Aqui dentro nós temos também uma porca e uma arruela. Ela entra nessa ordem. Primeiro a arruela, depois a porca, tá? Que é onde você rosqueia lá na mangueira, beleza? Vou deixar ela desmontada aqui pra gente montar ela junto. Então aqui nós temos o nosso equipamento desmontado. Aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de substituição, ok? E aqui, como eu falei pra você, que eu ia falar dessa ponteira, essa ponteira, geralmente, você tem bastante problema com ela. Simplesmente porque aqui dentro tem um filtro, que o meu tá até limpo, que a gente limpou recentemente, que é o filtro corta-gota. Ele também tem essa função. Além de você controlar resíduos dentro do seu equipamento, ele também tem essa função de corta-gota. Então aqui, ó, é uma malha. Beleza, tá limpa a minha. E essa malha ela entra assim e ela vai segurar qualquer resíduo que possa entrar aqui, ó, no bico de pulverização, que é esse bico leque aqui. Esse bico aqui, inclusive, é o 110 graus número 01. Esse bico você tem que substituir com certa frequência. Quando você, na sua impermeabilização, estiver percebendo que o leque da pulverização não está uniforme, que ele está saindo de repente com uma linha de vazão, está marcando ali a superfície do estofado, está na hora de substituir essa peça aqui, tá? Então não use com ela desgastada porque você vai ter problemas. Então aqui, basicamente, a manutenção é você
caso queira substituir, você vai tirar, não tem mistério. E aqui, simplesmente você vai tirar e vai lavar. Não é o meu caso aqui. Então aqui eu vou voltar para o lugar. Por que eu não coloco Teflon aqui? Porque aqui a gente faz manutenção toda hora, beleza? Então, se você não tem necessidade de usar Teflon, tá? Ela tem a vedação certa aqui, não há necessidade. Se você tiver com vazamento, por qualquer razão, se aqui tiver com folga, você coloca. Eu não gosto de colocar nessa ponta aqui. Então aqui nós vamos montar novamente o nosso equipamento. Bucha, filtro, essa ponta virada para cima, beleza? Primeiro vamos certificar que o parafuso está no lugar, tá tudo direitinho. Então aqui vou colocar no lugar essa peça. Apertou. Tudo certo. Aqui eu vou rosquear, onde nós substituímos aqui a bucha, ó. E aqui uma dica para você é colocar a haste numa posição que a ponteira aqui fique na horizontal. Isso é melhor para você trabalhar o ângulo da sua pulverização. Então aqui, por exemplo, ó, ele não está reto em relação ao gatilho. Se você reparar, olha o bico como é que está de lado. O que você vai fazer? Você vai afrouxar essa ponta aqui e aí você vai ajustar aqui, ó, só a ponteira. E você vai dar aperto até onde ele apertar bem e vai observar. No caso agora o meu ficou vertical, é uma opção também. Então toda vez que você for fazer a pulverização, ele vai sair nesta posição. Eu não gosto assim, eu gosto dele na horizontal. Então eu vou fazer o devido ajuste para horizontal. Então essa parte é um pouquinho chata, mas você já entendeu como funciona? Então, ó, só você ir ajustando. Eu ia pular, mas já até foi. Então aqui, ó. Então quando você for fazer a pulverização, ela está na horizontal, então o leque sai assim, você tem um controle muito melhor da pulverização, beleza? Então, montado. O que eu vou fazer agora? Então agora eu vou montar aqui novamente na nossa mangueira sanfonada. Bom, montado. Então agora nós temos aqui a nossa haste com a mangueira. Nós temos aqui o nosso manômetro com a válvula de escape. E nós temos aqui a nossa bomba de pressurização. Devidamente feita a manutenção. Então agora o que a gente tem que fazer é montar no pulverizador. Então assim como eu comecei por partes, eu vou começar por partes aqui também. Só que dessa vez eu vou começar primeiro com a bomba de pressurização. Vou inverter a ordem, beleza? Então vou tirar aqui da minha bancada, aqui do campo de visão do vídeo, e vou deixar somente o que a gente precisa trabalhar. Temos aqui nosso pulverizador, passei um paninho aqui também. Lá dentro tá sujo, tá? Tem alguns resíduos e tudo mais, e eu vou falar para você, já eu vou te explicar como você tem que fazer a limpeza disso aqui após essa manutenção, tá? É a forma correta. Então aqui, o que eu vou fazer é pegar aqui a nossa bomba de pressurização, o nosso cilindro, vou colocar aqui por dentro, vou posicionar ele aqui, muito importante, ó, já ia me esquecendo. Vou colocar aqui o O-ring, beleza? Encaixou. Coloquei ele aqui. Vou pegar aqui a nossa haste. A primeira vez que você for encaixar essa bucha vai ser um pouco difícil, tá? Porque como ela tá nova, ela entra com um pouco de dificuldade mesmo. Então aqui, ó. Foi, não foi fácil não, mas foi. Então, feito isso, eu vou posicionar aqui agora e rosquear até dar o aperto
com a mão. E aí depois você vai pegar a própria haste e você vai terminar de rosquear até ele apertar bem, tá? E se quando você for fazer o seu teste tiver algum vazamento aqui, você vai ouvir, é só você apertar mais. Então tá no lugar a nossa haste com o cilindro. Então agora eu vou fazer a montagem do manômetro. Bom, qual é a posição correta de se colocar o manômetro? Tem gente que gosta de colocar com o reloginho virado para fora, né? Eu prefiro colocar assim mesmo, tá? Com a vazão para o lado de cá, né? A vazão da pressão. Se há dúvida se a haste poderia quebrar o reloginho, não, porque ela tem essa trava aqui, ó. Ela não chega até lá. Então você pode montar para cá. Então eu vou montar dessa forma porque eu já trabalho assim há bastante tempo. Então coloquei aqui, vou colocar essa arruela, o parafuso, rosquear e depois terminar de dar o aperto. Então feito aqui, vou pegar o alicate, a chave 18. Então aqui, devidamente apertado. Tudo no seu devido lugar. Agora nós vamos colocar no lugar a haste junto com a mangueira, tá? Essa haste que pesca o produto lá dentro do pulverizador. Vou soltar esse parafuso aqui. Ó, encaixei aqui. Aqui dentro fica ruim de filmar porque é escuro, mas não tem segredo. Aqui simplesmente primeiro a arruela, depois a porca. Você vai apertar. Então, ó, coloquei lá. Deixa eu pegar, deixa eu mostrar na lanterna. Vou pegar agora a haste. Lembra que essa parte aqui, ó, a barriga dela virada para a parede do pulverizador. Então vou pegar essa peça, vou encaixar aqui dentro, tá? Aqui, ó, aqui dentro, e depois vou rosquear o parafuso. Lá, vou rosquear ele agora, ó. Levantar esse parafuso aqui e rosquear ele. Então, ó, devidamente apertado, beleza? Nós temos o nosso pulverizador prontinho para ser utilizado novamente. Uma coisa que eu gosto de fazer também, passar a vaselina sólida aqui, ó, não precisa encharcar não, espalha bem. E pronto, temos aí o nosso pulverizador devidamente feita a manutenção, a limpeza, pronto para a gente trabalhar, tá? Tem uma dica extra que eu vou te dar, que é justamente sobre a limpeza do seu pulverizador na parte interna após essa manutenção. A recomendação de limpeza nesse caso aqui é com o próprio impermeabilizante. É assim que eu faço. Mas Éder, eu vou gastar produto? Olha, eu recomendo que você gaste um pouco de produto sim. Porque só dessa forma você vai ter a certeza que todas as partes do seu pulverizador vai estar devidamente limpa. O próprio solvente que você encontra ali no impermeabilizante, né, aquele material, ele já vai fazer a limpeza e mais, é ele que você já trabalha aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Então eu pego aqui um lenço umedecido, ou você pode pegar, se você preferir, um pano úmido, tá? Tanto faz, porque nesse caso a gente só vai fazer uma limpeza prévia
no fundo para tirar qualquer tipo de sólido que tem aqui dentro durante a nossa manutenção. Então aqui eu estou usando um lenço umedecido. Olha aí. Então, ó, vou pegar o restinho de impermeabilizante da Color Brilho que eu tenho aqui. Inclusive, se você ainda não tem impermeabilizante, se você ainda não trabalha com a marca Color Brilho, aqui no link da descrição, 5% de desconto para você adquirir. Então eu tenho aqui um pouquinho de impermeabilizante. Vou colocar ele aqui, é bem pouco mesmo. O ideal seria que tivesse até um pouco mais, mas aqui na demonstração eu vou utilizar esse aqui mesmo. E simplesmente agora eu vou vedar e colocar pressão no equipamento para a gente fazer a nossa pulverização. Coloquei aqui no local. Vamos iniciar aqui o processo de pressurização. Eu vou pular essa parte pelo seguinte: eu tô com tão pouco produto aqui dentro que eu vou ter que colocar muita pressão. Quanto mais produto, inclusive uma dica para você quando você fazer seu trabalho. Vai utilizar 2 litros de impermeabilizante? Coloca mais. Coloca 6 litros, coloca 5 litros, porque você vai ter muito menos trabalho na hora de fazer aqui a pressurização. Então, ainda que eu tenha trocado aqui a bucha, ó, ele sobe muito pouco, porque tem pouco produto aqui. Então, ó, vou colocar no chão que vai ficar mais fácil, vou cortar e volto na sequência. Ó, coloquei aqui a pressão, não coloquei muito porque foi difícil de colocar, porque tem pouco produto aqui dentro. E basicamente o que você vai fazer agora é pulverizar ele em alguma superfície. Como tem pouco produto, está saindo bastante ar, mas está vindo produto também, ó. Ó, viu aí? Ainda que seja pouco produto, é o suficiente para limpar aqui todo o caminho do nosso pulverizador. Ó, saindo produto aqui, bastante produto, ó. Então, ó, finalizou, tá? Então, eu vou abrir aqui. Tem um pouquinho de produto lá ainda, pouca coisa. Mas o pulverizador está 100% pronto para uso, tá? Então, livre de qualquer tipo de vazamento, com uma pressurização muito eficiente, apesar de agora ter sofrido um pouco porque a quantidade de produto era muito pequena. Arrisco dizer que não tinha nem 200 ml de produto, então realmente foi bem difícil de fazer. Mas no dia a dia é essa manutenção que você deve fazer no seu pulverizador. Convenhamos que esse tipo de conteúdo com essa riqueza de detalhes não é todo dia que você encontra, principalmente de graça por aí. Então, se esse conteúdo te ajudou, a única coisa que eu peço de você é deixar aqui o seu like, o seu comentário. Inclusive, considere se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder esse tipo de conteúdo, que vem muito mais coisa aí no canal para ajudar a sua operação a se desenvolver, fazendo com que o nosso ramo profissional seja cada vez mais valorizado. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado a você, que ajude a sua operação. Se você está passando por dificuldade, deixa aqui o comentário se eu te ajudei e a gente se vê no próximo vídeo.